sobre indulto também, né? Em que pé que está isso? O Bolsonaro... Sim, na verdade, a gente vive em um país que está ao arrepio da lei, das instituições democráticas em todos os sentidos e que acaba fazendo com que se tenha essas situações de abuso, como a gente viu com a deputada Isa Pena, como a gente viu, não é, com o Arthur em relação às mulheres ucranianas, e que devem mesmo ser caçados, porque isso é crime. Exato. Não é? É um crime praticado contra uma mulher. No caso desse indulto individual... O que é isso? É uma prerrogativa do presidente da República, mas que, no meu entendimento, não se aplica ao caso. O que o deputado fez foi incitar a sociedade brasileira a agredir ministros do Supremo, a se insurgirem contra o Supremo Tribunal Federal, desrespeitando um outro poder. Nós temos 3 poderes que devem trabalhar em harmonia. O Poder Legislativo, um dos seus membros, não pode incitar a população à agressão, a crimes que seriam praticados contra os ministros do Supremo. Isso não é liberdade de expressão. Isso não tem amparo na Constituição, no regimento interno, em lugar nenhum. E no caso que o presidente está fazendo, no meu entendimento, não é um indulto individual como é o que está previsto na Constituição. O que ele está fazendo é um insulto institucional. O que ele está fazendo é um tumulto institucional. Ele está querendo tumultuar as instituições democráticas do país para justificar os arroubos autoritários que ele tem. Não é? Porque em seguida ele vai fazer com mais quem? Né? Exato, vai abrir um precedente abrir absurdo, o precedente, ele vai também fazer a mesma coisa com outros que fizeram o mesmo crime contra a democracia, como o caso do Roberto Jefferson, que está preso, e tantos outros. Aí realmente a gente deixa de ser o Estado democrático de direito, em que as instituições devem ser respeitadas, em que a lei deve ser aplicada em relação a todos, independente de ser pobre, de ser rico ou de partido. Não é? No caso aí, no meu entendimento, o que ele quer é um tumulto institucional, o que ele quer realmente é estressar as instituições democráticas e desviar o assunto também de problemas graves, como a questão da inflação, como o problema do desemprego, como uma série de problemas que o Brasil precisa resolver, o aumento do gás, o aumento do combustível, o aumento da gasolina, e um presidente que não trabalha, porque o Bolsonaro não trabalha. Ele fica fazendo motociata, enfim, usando dinheiro público para fazer a segurança dele. É estranho, né? Porque aqui em São Paulo nós tivemos uma situação em que o padre Júlio Lancelotti estava fazendo a procissão de Semana Santa, sendo revistado pela polícia. E o Bolsonaro, que desocupado, como gosta de ficar, não é, fazendo manifestação com um aparato de segurança, quando deveria, no mínimo, estar sendo interpelado por causa do orçamento secreto, da questão da compra de vacinas com propina, a questão, não é, do uso de não dá nem para dizer que é propina em relação ao MEC, né, pedindo até quilo de ouro. Enfim, nós vivemos em um país que está muito difícil, viu, Vilela? Te preocupa de a gente escalar para alguma coisa tipo golpe, alguma coisa assim, se o resultado da eleição for, por exemplo, negativo para ele? O Bolsonaro, ele trabalha nessa direção desde sempre. Ele não respeita a Constituição, ele não respeita a democracia, ele defende ditadores, ele defende a tortura, ele defende tudo aquilo que é anti-civilização, anti-democracia. E obviamente que o tempo todo ele vem procurando criar uma situação de deslegitimar o processo democrático, levantando suspeitas sobre as urnas eletrônicas, criando um clima para não reconhecer a vontade soberana do povo. Na verdade, ele quer fazer aquilo que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, mas, enfim, as instituições democráticas dos Estados Unidos reagiu como é de se esperar numa democracia ocidental do tamanho que tem e a responsabilidade que tem, no caso aí, os Estados Unidos. No caso do Brasil, o Bolsonaro tenta fazer a mesma coisa. Agora, tem a resistência da sociedade, a resistência das instituições democráticas, e com certeza eles não passarão. Exato.